Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Rocco, eu sou Business Unit Manager na Marco Marketing Brasil e eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o serviço como uma nova experiência. O que isso quer dizer, primeiro, né? Isso quer dizer que a jornada do consumidor agora ela é muito maior do que adquirir coisas, produtos ou serviços. A pandemia trouxe para as pessoas uma necessidade de mais envolvimento nas relações e isso não foi diferente para o consumo. As pessoas querem sentir que a jornada de compra ela é individual, que elas não são apenas um número a mais. Daí, para a gente contextualizar um pouco, falando dos países latino-americanos, a gente vê que eles sentiram o impacto dessa revolução digital um pouco mais que outros países que já estão um pouco além nesse sentido de tecnologia, né? Aí, falando um pouco do comportamento disso, a maioria dos varejistas não possui estrutura e comportamento omnichannel. Isso a gente vê desde o pequeno varejo até o grande varejo. A gente vê grandes redes que tiveram que repensar sua forma de comercialização durante a pandemia. As pessoas, né, os clientes ainda não confiam, muitas pessoas não confiam 100% em compras online. E o último que, infelizmente, em países latino-americanos, a gente sabe que a grande população ainda não tem acesso à internet. Os dois primeiros pontos que a gente comentou agora, existem formas da gente repensar isso para conseguir, de fato, aplicar, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre os novos consumidores, a jornada de consumo, experiências personalizadas e a equipe de trabalho dentro de toda essa cadeia. E o que eu queria comentar é que uma das palestras mais fortes, pelo menos para mim, na NRF, foi da Indra. E um dos pontos que me pegou foi que perguntaram para ela o que esperar do amanhã, e ela fez dois contrapontos interessantes. Primeiro que ela enxerga que a revolução digital veio para ficar, novos hábitos estão sendo construídos, e segundo que as pessoas estão ansiosas por interação social, e que ela acreditava no match desses dois para o futuro, e eu compartilho da mesma opinião, que a tecnologia e essa revolução digital, ela vai acelerar ou diminuir o tempo que a gente gasta em coisas simples para a gente poder se dedicar ao que de verdade importa, que é a interação social. Aqui alguns números interessantes que eu acho legal a gente passar é que 94% dos clientes estão fazendo pelo menos uma compra online durante a semana, 63% utiliza com regularidade a combinação de compra em loja física e online, então eles estão comprando nos dois canais, e que 80% trocaria de televisão para manter o seu celular. Isso é interessante também, porque a gente vê o mobile no centro de tudo. Então, aqui os tópicos que a gente vai abordar com mais profundidade, e a gente começa pensando nos novos consumidores. Antes de começar, eu queria comentar que um ponto importante para a gente discutir esses dois novos perfis é que é a percepção do tempo. Isso fez com que os hábitos desses dois novos consumidores ele é muito embasado na percepção de tempo, que fez com que cada pessoa ela mudasse a sua forma de consumo e suas necessidades. A gente vê o tempo mais elástico, não vê de tanta diferença entre os dias. Óbvio que cada um sente isso de uma forma, né? Surge um sentimento de nostalgia o tempo todo, do que passou, do que era bom, do que era ruim, e uma necessidade de a gente voltar a conviver socialmente. Daí, para a gente começar, sobre os preditores, eles buscam estabilidade, eles têm controle total das suas finanças, mas eles sentem culpa quando eles gastam de forma desnecessária, por essa ansiedade que é gerada durante a pandemia, esse isolamento, o distanciamento e tudo mais. Eles estão mais lentos, menos paciência, como eu comentei, mais ansiosos. Então, a tendência é que eles abandonem as suas compras pela ansiedade, por não conseguir dividir o tempo com muita atenção. A gente sabe de famílias que têm filhos, com os filhos em casa, tendo que dividir a atenção entre o filho, o cachorro, a roupa para lavar, a comida para fazer, e ainda tendo que comprar, seja alguma coisa super necessária ou mesmo algo de desejo. Pensando nesse consumidor, a gente traça um pouco do seu perfil de compra. Então, primeiro, economia zero clique, né, que seria a recarga automática. Eles buscam serviços, produtos inteligentes e recorrentes que, para otimizar o tempo e diminuir essa ansiedade, ele não tem que ficar na expectativa e tendo que dividir a atenção, então você tem uma facilidade na hora da compra. A subscrição,
para ter uma entrega definida. Aí é interessante falar que tem coisas que a gente sabe que a gente precisa. Então, se você adota uma subscrição de produto, tem o que eles chamam de dopamina delivery. Você atende a sua necessidade e instantaneamente, a hora que você recebe a mercadoria, você sente um prazer imediato. Pedidos antecipados, isso é para gerar a satisfação de saber que você não está gastando desnecessariamente, gerando produção morta com a sua compra. Toda aquela sensação que a gente comentou de culpa com a compra, ela é amortecida com isso, você saber que é quase um consumo consciente, né? Você, quando compra, ele é produzido para você. Então, ele vai demorar mais, mas ele não está gastando insumo, gastando nada de forma desnecessária. E saves, você ter ferramentas dentro da sua metodologia de compra que informam para o cliente o quanto ele está economizando, facilitando que ele decida logo pela compra. Agora um pouco sobre os novos românticos. Eles querem sentir, eles querem equilíbrio entre vida profissional e pessoal e buscam suprir a falta de interação com outras ações, como, por exemplo, a ideologia de comunidade, de você sentir que você faz parte de algo maior, né, mais sensorial. Perfil de compra. Ritual Rapture, que seria buscar ferramentas que aumentem a percepção de tempo, né? Esse consumidor, ele busca rituais e rotinas no seu dia a dia para conseguir exercitar seu sentimento de maneira segura e estruturadinha, para não gerar uma ansiedade desnecessária. Soluções psicodélicas, que seriam produtos conscientes que utilizem materiais orgânicos, que se preocupam com o meio ambiente, que tenham um processo de fabricação sadio, preocupado, produtos que fazem com que esses clientes sintam, né? Mesmo que seja no toque. Eu lembro que um dos produtos que se vê, por exemplo, os óculos de sol de madeira, né? Você trazer essa parte do sensorial também do sentir para a matéria-prima do produto que você está comprando. Serviços de streaming, esse é bem interessante, ele é bem forte para a geração Z, e ele traz um pouco de perda de ownership, né? Então, as pessoas que se enquadram nesse perfil de consumidor, elas não querem ter as coisas, elas querem ter acesso às coisas. E quando a gente fala em streaming, a gente pensa no básico, Spotify, Prime, o Netflix, mas isso está indo além hoje. A gente vê streaming um processo para carro, para equipamento de ginástica, onde você vai ter acesso àquilo quando você quiser e você não precisa comprar, você consegue usar sem ter, né? Higiene emocional, então, serviços focados no bem-estar que oferecem suporte psicológico. Isso é pensado em toda a cadeia, a gente pode pensar isso desde numa loja física com todos os protocolos de higiene, de saúde, para garantir a segurança do consumidor, até ter um ambiente pensado para ser clean, para não gerar ansiedade, para sentir aquele conforto emocional, psicológico. Seria um pouco isso. Obviamente, quando a gente fala de novos consumidores, a gente tem uma nova jornada de consumo. E aí a gente fala de uma tendência que se chama Metaverse Marketing, que seria a gente olhar 360 para o ambiente de vendas, para preparar os compradores, quando eles regressarem do digital para o físico. Esses consumidores, eles não vão voltar os mesmos, né? Então, é a hora da gente começar a revisar as nossas estratégias. Agora, pensando na jornada de consumo, a gente passa por 4 pontos. Você pensar em previsibilidade, que é o acesso à informação a partir depois do fechamento de compra até que chega ao consumidor, ele acompanhar todo esse processo. Aí um número interessante é que 73% dos consumidores acreditam que a granularidade da informação de envio da sua mercadoria é importante, ou seja, quanto mais detalhe você comunicar para o seu cliente, mais ele vai sentir segurança na jornada de consumo. Diversificação, então, você se aproveitar de toda a estrutura omnichannel, você tentar estar disponível ao seu cliente em diferentes formas, loja física, e-commerce, na mídia social, que vem crescendo muito hoje. Diversificar as opções de envio, então, comprar online e retirar na loja, comprar online e usar um serviço de drive-thru, uma entrega a domicílio.
adotar o digital, né? Então, trazer a mesma experiência do físico para o digital, isso é muito importante, porque as pessoas querem sentir, e a gente sabe que numa loja a sensação é diferente no online. E, se possível, adotar novas tecnologias de pagamento no checkout, né? Então, Apple Pay, Google Pay, pagamento direto no chat, totem de serviço, se faz sentido para a sua realidade, e entre tantos outros, sair no básico e ver que nova tecnologia pode agregar valor para você. Velocidade, a percepção de tempo que eu comentei antes, isso mudou, então as pessoas querem ter o que elas querem o mais rápido possível, e aqui é interessante fazer o contraponto com quando você pensar em diversificar, você tomar cuidado com a velocidade, né? A gente vê que essa aceleração fez também com que, às vezes, alguns comércios eles abriram para tantas frentes e eles não conseguem atender na velocidade que esses clientes esperam. Então, um pouquinho de cautela, baby steps, para conseguir, de fato, entregar velocidade também. E segurança, segurança básica, né? Segurança no online, com todo o tráfego de informações, é muito importante o consumidor se sentir seguro. E na loja física, obviamente, o distanciamento, se as suas equipes estão tomando cuidado com todo o protocolo e tudo mais. Aí, um exemplo interessante, quando eu comentei agora de retirada de produtos, a Sally Beauty, que é uma perfumaria americana, eles criaram vários pontos de retirada de produtos quando começou a pandemia, mas eles já tinham uma estrutura online mais adequada. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. E agora, como a gente conhece, a gente já conversou um pouquinho sobre o novo tipo de consumidor e a nova jornada de consumo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a experiência sob medida, né? Como você trazer um pouco de customização, que é o que a gente chama de tailor-made experience. O desafio aqui, principalmente, é no online. Você conseguir tocar os seus consumidores sem a experiência física. Então, pensando nisso, é importante a gente conhecer um pouco dos novos hábitos dos consumidores. Primeiro, hoje, estão principalmente no canal digital, né? A gente vê um crescimento de 71% ano sobre ano no canal online. Personalização, customização, segurança e conveniência, que a gente abordou agora há pouco. Foco nos valores, buscam por marcas que tenham valores iguais aos seus, que tenham consciência social. A gente falou disso tanto para o consumidor, para o editor, como o novo romântico, ele busca essa identificação com a marca para ele sentir segurança com a compra. Uma informação também legal aqui de dividir é que quando a gente pensa em personalização, customização, 75% dos clientes preferem ir até uma loja do que conversar com um bot. Então, quando a gente pensa em adotar novas tecnologias personalizadas de atendimento, é importante a gente tomar cuidado com isso, a gente saber que tipo de interação o nosso cliente quer ter conosco, para não correr o risco dele se sentir frustrado na nossa relação. Os principais passos para a gente conseguir criar uma experiência única a cada cliente. Então, um CRM adequado, a gente garantir uma comunicação que alcance ele de maneira individual, ter uma estratégia 360, trazer a experiência pessoal do físico para o online, criar experiência para que ela possa ser personalizada e customizada. Aqui eu vou trazer um exemplo que numa empresa de colchão, que a gente viu na NRF, e ela localizava o cliente à medida que ele entrava no site, ela indicava uma loja próxima para o cliente fazer um test drive do colchão, obviamente com horário marcado, seguindo todo o protocolo de segurança. Então, ele conseguiu adaptar, de alguma forma, um produto que é super difícil você manter uma venda online para essa estrutura mais omni e mantendo a experiência, né, promovendo uma experiência ali de uma forma segura. Outro exemplo bacana, a Gucci, eles têm hoje um atendimento de personal shopper, então você marcava o agendamento para que o personal shopper ia te atender e ia dentro da loja mesmo, navegando com você, te mostrando os produtos para você fazer as suas escolhas. Aí, voltando um pouco aqui nos passos, não ter medo de encerrar uma interação com o cliente, isso é importante. A gente falou muito de ansiedade, então você não ficar tentando vender mais e às vezes saturando a conversa com o cliente. Então é importante você se comunicar com ele de forma efetiva e atender o que ele está buscando, né? Não tentar forçar novas compras, novas vendas e tudo mais. Buscar feedbacks, atuar neles,
uma comunicação efetiva e simples, investir no pós-venda, que também um outro exemplo bacana eles citaram um cliente que foi auxiliado por um vendedor a comprar um tênis de corrida e dias depois o vendedor, sabendo que o produto foi entregue, entrou em contato com a pessoa para saber como estava a corrida, com o tênis, se ele estava gostando, se não estava gostando, buscar um feedback em loco ali. Então, é algo simples, mas que a pessoa passa a não ser um número e ela passa a ser um indivíduo. Conversamos bastante sobre tecnologia, sobre o novo consumidor e tudo mais, e a gente nota que as pessoas estão no meio disso tudo, né? Quando você fala de ter uma experiência customizada e de ter uma experiência que te torne um indivíduo, a presença do outro, ela passa a ser muito importante. Então, a gente vê as pessoas que formam a nossa empresa como nosso principal asset. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre como você desbloqueia os seus associados, né? Empoderar a sua equipe. 4 pontos básicos: disponibilizar informação, adotar as ferramentas que façam sentido para a sua equipe, para que eles tenham a informação quando eles estão fazendo um atendimento, e ter uma equipe, óbvio, com acesso à informação, se sente valorizada e empoderada do seu trabalho. Aqui vou citar outro exemplo, uma empresa de peças de carros. Eles notaram que durante a pandemia só, 20 anos trabalhando da mesma forma, que quando um novo recurso entrava para fazer parte da sua equipe, eles entregavam um manual de 450 páginas e um checklist de atividades, ou seja, sem nenhuma interação até com o seu próprio colaborador. Então, e eles revisaram o processo. Eu achei uma forma simples de revisar o processo. Eles adotaram o treinamento on the job. Então, o funcionário passava a trabalhar com outro colaborador ali da empresa para fazer o acompanhamento, entender na prática o que precisava ser feito, do que ele leu uma bíblia gigante de atividades, e principalmente mudar um comportamento de não esperar que essas pessoas fossem plug and play, que eles perdessem um pouco mais de tempo na capacitação para que ela de fato fosse efetiva, que os seus colaboradores sentissem mais tranquilidade no trabalho que eles estavam fazendo e mais empoderados de informação e acesso. Então, acho que é algo simples que eles conseguiram adotar, e precisou uma pandemia para rever que uma guia de 450 páginas para o colaborador era um pouquinho too much. Dito tudo isso, eu corri um pouco aqui, mas a gente vai ter um tempinho para bater um papo depois e dar profundidade, tirar dúvidas, enfim, dividir, que acho que é a parte mais importante. Eu acho que o que fica principalmente, os key takeaways que eu pontuo a gente identificar o comportamento dos clientes e, se necessário, mudar a maneira como a gente se comunica com eles. Volto a falar no mobile no centro de tudo, né? Ver como a gente pode tirar mais... como a gente pode aproveitar mais desse asset nas nossas interações com os nossos clientes, utilizar o máximo de tecnologia e de ferramentas para criar uma experiência 360, pensar omnichannel e empoderar a equipe de trabalho, porque no final eles são os nossos principais stakeholders. Eu agradeço vocês, espero que estejam bem, e a gente conversa em poucos minutinhos sobre tudo que eu comentei aqui, num perguntas e respostas. Vejo vocês daqui a pouco. Obrigada.